Jesus é bom demais. Você pode dar um glória a Deus aí, bem forte. Aleluia! Essa igreja é pentecostal, gente. Amém? Igreja pentecostal. Uma igreja avivada na palavra. Hoje nós vamos a mais uma mensagem da nossa série de avivamento. Deus colocou essa palavra no meu coração. Já faz uns 15 dias que Deus tem queimado no meu espírito, na minha alma, para trazer essa mensagem. Acredito eu que possivelmente até a próxima semana a gente conclui essa série de mensagens sobre avivamento. Eu ia encerrá-la hoje na ceia, mas Deus assim permitiu que nós estendêssemos por mais um domingo, então nós vamos ministrar hoje. No próximo domingo nós teremos aí o final da nossa série de mensagens sobre avivamento. Quero que você abra a sua Bíblia juntamente comigo no livro do profeta Isaías, capítulo de número 21, versículo de número 5. O tema da mensagem de hoje é avivamento em tempos de mesa. Avivamento em tempos de mesa. Glória a Deus. Isaías capítulo 21, verso de número 5. Glória a Deus. Eu vou ler na versão da King James. Foi a versão que eu mais gostei. Glória a Deus. Isaías 21, verso de número 5 diz assim: a mesa está posta, os lugares estão dispostos, e tudo está preparado, come-se e bebe-se de pé, ó príncipes e líderes, untai-vos os vossos escudos. Vou ler novamente, hein? A mesa está posta, os lugares estão dispostos e tudo está preparado. Come-se, bebe-se de pé, ó príncipes e líderes, untai-vos os vossos escudos. Feche seus olhos nesse momento. Clame ao Senhor para que o Senhor fale com você, para que a palavra de Deus invada o teu coração, o teu espírito, para que nesse tempo de mesa a presença de Deus possa encher o teu coração, para que a glória do Espírito Santo possa vir envolver a tua alma. Há uma atmosfera de Deus nesse lugar, há uma glória de Deus que já está presente nesse ambiente, há uma chuva de Deus que já está fluindo sobre esta casa. A presença de Deus está aqui, Deus está nessa noite comunicando aos nossos corações a sua boa, perfeita e agradável vontade. Espírito de Deus, nós nos abrimos, ó Senhor, para recebermos a Tua palavra e sermos edificados por ela. Fala conosco nessa noite, fala com os Teus filhos nesse lugar. Aviva-nos, ó Senhor, em tempos de mesa. Aviva-nos, ó Senhor, nesse momento em que seremos e sentaremos, ó Deus, para ceiarmos com o Senhor e celebrarmos, ó Senhor, a memória do Teu sacrifício na cruz do Calvário. Nós te pedimos, Espírito Santo, fale conosco em nome do Teu Filho Jesus. Amém e amém. Graças a Deus. Meus queridos, se existe um lugar seletivo, um lugar segregado há anos na história, isso é a mesa. É o lugar da onde você não coloca todo mundo, é onde você não traz e não atrai todo mundo. Por muito tempo a mesa foi um lugar onde somente poucos se alimentavam, onde poucos se assentavam, onde poucos poderiam somente poder apreciar, degustar e ter a prioridade e a oportunidade de sentar-se à mesa. Ninguém coloca à mesa aquele que não o conhece. Ninguém coloca junto à sua mesa aquele com quem ele não tem afinidade.
A mesa por muito tempo foi somente para poder destinar quem eram os camponeses, de quem eram os reis e os nobres, daqueles que tinham poder para aqueles que não tinham poder. Eu me lembro até na minha infância, eu não sei se você passou por isso, mas na minha infância ainda tinha muito disso, Daniel. As crianças sentavam no chão ou sentavam na sala para que os adultos pudessem se assentar à mesa. Eu lembro dos tempos até mesmo dos meus pais, de que as crianças, dona Valdeni, não podiam comer a mistura porque a mistura era para os adultos. Se fizesse isso hoje ia ser uma revolução. Pensa na loucura. Né? As crianças não podiam se alimentar nem da mistura, porque primeiro comiam os adultos para depois comer as crianças. Ou seja, por muito tempo a mesa foi seletiva. Por muito tempo a mesa foi algo somente exclusivo para alguns. Alguns só podiam se achegar à mesa, outros não tinham a oportunidade da mesa. Por quê? Porque mesa fala de intimidade. Mesa fala de relacionamento, mesa fala de sinceridade, mesa fala de oportunidades. Ou seja, quando nós atraímos a mesa, nós só damos ali a oportunidade de sentar aqueles a quem nós temos por coração, aquele por quem nós temos por consideração, aquele por qual nós assim entendemos que tem comunhão para conosco. Ou seja, você não leva qualquer um para dentro da sua casa, você não coloca sentado na sua mesa para comer o seu frango, a costela, para comer o seu macarrão, porque não é só o macarrão que se come na mesa, não é somente o espaço da mesa para alimentação, mas é o espaço da mesa para abrir o coração, é na mesa que se põe as coisas a limpo, é na mesa que se revelam os projetos, é na mesa que saem os sonhos, é na mesa em que se entendem quais são os destinos futuros que nós temos para o nosso projeto, para a nossa casa, para os nossos filhos, para o nosso coração. É na mesa que você se assenta. Quantas pessoas já não se assentaram na mesa? Eu tenho às vezes esse costume de sentar ou convidar alguém em casa, e a minha casa, o meu apartamento não é tão grande, mas as pessoas quando chegam, elas se assentam na mesa. Às vezes a gente senta meio-dia, vai sair 8 horas da noite da mesa, conversando, comunicando, compartilhando os corações, contando, curando, orando. Ou seja, a mesa fala sobre um nivelamento que temos. Entretanto, essa era a grande discussão que Jesus tinha com todos os fariseus e escribas da época, porque Jesus convidava para a sua mesa aquilo que ele não conhecia. Jesus chamava para a sua mesa as prostitutas. Jesus chamava para sua mesa os publicanos que cobravam impostos dos judeus e que eram a opressão dos judeus na época, porque cobravam de forma muito vultuosa aquilo que deveria ser passado ao rei. Era através daquela mesa que Jesus dava oportunidade a todos, a grandes e pequenos, a ricos e a pobres, todos assentarem na mesa. É com Jesus que a história muda, e é por isso que as pessoas iam contra Jesus, os fariseus iam contra Jesus, porque chegavam para Jesus e falavam: ei, você come com os pecadores, você come com as prostitutas, você come com os rejeitados. E Jesus virava para eles e falava: eu vim para os doentes, não para os sãos. Jesus falava: ei, quem tem fome vem a mim e coma, quem tem sede vem a mim e beba. Jesus quebrou a estrutura daquilo que era exclusivo para se tornar inclusivo. Aquilo que era somente para alguns, a mesa que era selecionada só para alguns, a mesa que somente alguns poderiam sentar, a mesa em que a Lu sentava, o Daniel não sentava, o Regis sentava, mas a Val não sentava. Essa mesa foi quebrada pelo sangue de Jesus na cruz do Calvário, a fim de que todos tivessem acesso ao trono da graça. Por muito tempo a mesa só foi lugar de confusão. Hoje a mesa é um ambiente de nivelamento profético da igreja. É na mesa que tudo fica no mesmo nível. É na mesa que o grande e o pequeno, quando se senta, todos ficam na mesma altura.
É na mesa que os títulos caem por terra. É na mesa que a sinceridade é lançada. É na mesa que nós somos transformados. A verdade é que nós não éramos para ser convidados a sentar à mesa da salvação. Quando Adão pecou lá no Éden, a partir do pecado de Adão, nós ficamos destituídos da glória de Deus, ficamos destituídos do céu e da salvação, até que Jesus foi enviado pelo próprio Deus à terra, sem mancha, sem mácula, sem nada que manchasse a sua história, nada que problematizasse a salvação da humanidade. Ele foi enviado e como ovelha muda, como nos diz o profeta Isaías, como ovelha muda, ele foi levado ao matadouro, para que a partir daquele momento, quando Cristo morreu na cruz do Calvário, o véu do templo se rasgou de alto a baixo, a fim de que todos nós tivéssemos acesso ao trono da graça. Sabe o que é que aconteceu naquele momento? Jesus, ele veio por meio da mesa da graça. Jesus nos deu assento que nós nunca teríamos durante o tempo dos judeus. Jesus nos deu, por meio da mesa da graça, a oportunidade de quebrarmos aquilo que era exclusivo para se tornarmos inclusivo. Esse é o tempo de nos assentarmos à mesa. Na mesa o grande e o pequeno ficam no mesmo nível. Na mesa é onde, já diz o Salomão no livro de Provérbios, é onde o ferro afia outro ferro. É na mesa que o ferro afia outro ferro. É na mesa que as verdades são reveladas, querendo ou não querendo, gostando ou não gostando. É na mesa que as coisas colocam tudo a panos limpos. A mesa nos faz entender 3 coisas. Guarde isso, eu só tenho mais 20 minutos para pregar. A mesa nos faz entender 3 coisas. Primeira delas, que o banquete do perdão é servido todos os dias. A primeira coisa que nós entendemos, na mesa do banquete, todos os dias, nos é servido perdão. Abra a Bíblia comigo no livro de Mateus, capítulo de número 15, verso de número 22. A partir do versículo de número 22, a Bíblia nos conta a história de uma mulher conhecida como mulher cananeia, em um encontro real que ela teve com Cristo. Eu vou ler para antecipar. E eis que uma mulher cananeia, natural daquelas regiões, veio a ele dizendo, clamando, Senhor, filho de Davi, tem compaixão de mim. Minha filha está horrivelmente tomada pelos demônios. Alguns textos falam terrivelmente endemoniada. Ela, porém, não lhe respondeu qualquer palavra. Então os seus discípulos, aproximando-se, pediram-lhe, manda essa mulher ir embora, pois vem gritando atrás de nós. Ao que Jesus replicou, eu não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Olha, outra quebra de mesa. Chegou então a mulher e o adorou de joelhos, suplicando, Senhor, ajuda-me. Ao que Jesus lhe respondeu, não é justo tirar o pão dos próprios filhos para alimentar os cães de estimação? Ela, porém, replicou, sim, Senhor, mas até os cães de estimação comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. Então Jesus exclamou, ó mulher, grande é a tua fé, seja feito a ti conforme queres. E naquele exato momento, a sua filha ficou sã. É extraordinário o poder do perdão de Jesus. É extraordinário como na mesa nós somos transformados. Aquela mulher não tinha acesso, aquela mulher não poderia partilhar porque ela não era parte dos judeus. Mas quando aquela mulher em desespero ela procura pelo mestre,
clamando pela sua filha que estava terrivelmente endemoniada, estava horrivelmente possessa, necessitando de uma intervenção de Jesus. Jesus dá acesso àquela mulher. Quando aquela mulher entra, ela fala: venci o primeiro nível. Quando ela pensa que entrou e venceu o primeiro nível, Jesus dá uma outra pancada nela e fala: ei, não é lícito que eu tire o pão que está na mesa para dar aos cachorrinhos. Olha, você imagina Jesus falando dessa forma com a gente? Aquela mulher poderia muito bem virar para trás e falar: ei, Jesus, nada, cara, daqui, deixa para lá. Mas sabe o que aconteceu com essa mulher? A humildade dela atraiu a transformação que ela precisava. A humildade atraiu o perdão e a atenção de Deus. Mas fulano que errou, ciclano que errou, beltrano que errou, não interessa. Você está na mesa do perdão. Libera para que você viva a bênção de Deus. A pior coisa que tem é você viver aprisionado com pessoas, aprisionado com palavras, aprisionado com ações, atormentado pelo inferno. Deus está nos falando nessa noite: é tempo de nos assentarmos à mesa do perdão para recebermos a bênção do Pai. Aquela mulher entendeu que mesmo no momento que ela estava, ela falou: Senhor, eu te peço perdão pelo que fizeram os meus antepassados, mas se até os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos, se o Senhor me vier com graça, Jesus falou: para, mulher, a tua fé trouxe cura para as pessoas. Aleluia! Hoje é noite de Deus nos levar à mesa do perdão, que trará o avivamento na nossa casa, que trará o avivamento na nossa família, que trará a restauração que precisamos no altar do Senhor. É tempo de nos assentarmos à mesa do perdão. Segunda coisa que precisamos entender: a mesa nos faz entender que todo dia nos é servido o banquete da decisão. O primeiro banquete que nos é servido é o banquete do perdão. O segundo banquete que nos é servido é o banquete da decisão. É na mesa que somos intimados a decidirmos o que queremos ou o que não queremos. É na mesa que se decide o que você quer, o que você não quer. Nós estamos vivendo hoje no tempo de mesa da nossa geração. De quem quer servir a Deus, de quem não quer servir a Deus. De quem quer se entregar no altar, de quem não quer se entregar no altar. Isso é avivamento. Avivamento é decisão. Quem decide andar com Deus não tem escapatória. É uma decisão servir a Deus. Daniel, o livro de Daniel, no primeiro capítulo, no verso de número 8, se eu não me engano, se não estiver dando pau aqui no HD, no versículo de número 8, no capítulo 1 de Daniel, fala a respeito disso, que Daniel propôs no seu coração não se contaminar com as iguarias do rei. Daniel se assentou na mesa do rei, mas não se contaminou com as iguarias do rei. Isso chama-se decisão. Saiba que as suas decisões decidirão o seu destino em Deus. Já até preguei sobre isso, tem uma mensagem sobre isso. DDD. Decisões decidem destinos. Depois, se eu não me engano, deve estar no YouTube essa mensagem. Decisões decidem destinos. Aquilo que você decidir hoje vai destinar e vai decidir o seu destino em Deus. Aquilo que você optar hoje vai ser a resposta de Deus para você no amanhã. Às vezes as pessoas olham para fulano, para ciclano e falam: mas você tá desse jeito, tá assim, tá assado. Veja a decisão que você tomou lá no passado para ver o que você está vivendo e vai viver ainda no seu futuro. E sempre lembre, para todo o propósito de Deus, livro de Eclesiastes, aqui o povo já é craque nesse versículo, Eclesiastes capítulo 8, verso 16, para todo o propósito de Deus, Deus tem o seu tempo
e o seu modo. Se você não entender a estação de Deus para o tempo e para o modo, você passa o tempo da decisão, sabia? Você passa o tempo de decisão. Você tem a oportunidade de decidir hoje em querer e não querer, de servir ou não servir, de avançar ou recuar, de pregar ou se calar, de assentar-se na mesa ou sair da mesa, de levantar-se em Deus ou abaixar e afundar de uma vezada. Sabe aquela famosa história que todo mundo faz todos os anos? No ano que vem eu vou, já viu isso? No ano que vem eu vou emagrecer. Aí você chega em dezembro, você olha para o bucho e fala: meu Deus, ele cresceu. Você olha para a sua saúde e você fala: Jesus, eu falei que eu ia correr e eu não corri. E aí vem aquele senso de peso, da responsabilidade não cumprida. Sabe o que é isso? Foram decisões que você não tomou na mesa no tempo propício. Quando não decidimos aquilo que queremos em Deus, a missionária Valéria pregou na quarta-feira passada sobre isso. Se você não decidir aquilo que você quer, outros decidirão por você. É verdade ou não é? Se você não decidir o que você quer, outros vão decidir por você. E aí, sabe o que acontece? Se você não se posiciona diante de Deus como um profeta na mesa, como um profeta para esse tempo, o caos do mundo vai decidir por você, a economia vai decidir por você, o governo vai se decidir por você, os seus amigos e os seus familiares vão se dividir por você, o seu trabalho vai decidir por você, mas você não terá voz. Enquanto você não tem voz, o diabo vai te encurralando. Enquanto você não tem voz, você vai viver isolado. Enquanto você não tem voz, você não vai conseguir andar com as suas próprias pernas. É por isso que o profeta, ele dizia assim: olha, eis que eu sou a voz do que clama no deserto. João Batista, eu sou a voz do que clama no deserto. Sabe por quê? Porque no deserto só Deus para te ouvir. Porque uma voz que clama no deserto atrai a presença de Deus. E quando nós atraímos a presença de Deus para a nossa vida, tudo muda. Quando atraímos a presença de Deus para a nossa vida, a nossa história muda. O nosso entendimento muda, a nossa forma de agir muda. Por isso que nós precisamos, para esse tempo de crise, para esse tempo de pandemia, para esse ano de 2021, para essa semana, para esse mês, é nos enchermos da presença de Deus. A presença de Deus te fará caminhar. A presença de Deus te dará estratégias aonde você não imagina. A presença de Deus vai fazer com que o seu trabalho seja tão profícuo em Deus que nada nem ninguém vai paralisar. Por quê? Porque a presença de Deus muda a atmosfera de destinos que nós temos. Só que presença de Deus também é uma decisão. Eu decido amar e a adorar e a servir a Deus e não servir a Deus. Depois não adianta: pastor, eu estou precisando de uma oração. Quantas vezes você ora pela semana? Pastor, está tão difícil. Quantas pessoas não chegam para a gente assim: pastor, nossa, eu estou vivendo uma guerra, está tão complicado. No meio da guerra, por que você não se levanta e não se arma? Por que você não coloca as armaduras de Efésios 6? Por que você não corre para a oração? Por que você não corre para o jejum? Sabe qual é o grande problema? É que as pessoas estão vivendo um evangelho mecanizado de tudo muito fácil. O evangelho do micro-ondas. Eu preciso do milagre. Vem que a mão de Deus está aqui. E aí você acha como se fosse é uma mágica. Um milagre aconteceu. Esses dias eu vi um negócio que eu fiquei espantado. Não vou nem falar não, porque como está divulgando, e a gente está tendo muita visibilidade, para evitar estresse, então é melhor você sabe. Rapaz, eu vi um negócio assim, Val, que eu fiquei admirado. A pessoa foi na igreja e falou assim: pastor, vou citar pastor, pastor, eu recebi uma cura,
E eu falei que se eu recebesse essa cura, eu ia te dar 3 quilos de queijo por essa cura. Aí eu falei, Jesus. E aí ele falou, você trouxe os quilos de queijo? Ele falou, eu trouxe, então tá pago a sua promessa. Eu falei, será que nós não estamos endeusando as pessoas e idolatrando dentro das igrejas? Será que as pessoas confundiram as coisas? Confundiram as bolas e servem a Deus? Ou, aliás, servem às suas necessidades e não a Deus? Porque, na verdade, a pessoa não serve a Deus, ela serve às suas necessidades, e quando acaba-se as suas necessidades, ela se afasta de Deus. Porque o problema não está em relacionar-se com Deus no momento da dificuldade, o problema está em conhecer o Deus que soluciona no momento da dificuldade. É o mesmo, sabe do quê? De você ir para a escola, colocar o caderno debaixo do braço, sentar na carteira, chega lá na carteira, você só quer bagunçar. Se você não presta atenção, a professora está lá ensinando, dando aula. Ela está no quadro de aviso, lá no quadro negro, né? Na minha época era o quadro negro de giz, né? Ela está lá ensinando, ela está lá dando uma matéria, ela está ensinando, mas chega na hora da prova, aí nós vamos saber quem é e quem não é. Só que daí na prova você quer colar. Porque na época que era para você sentar para aprender, você preferiu não ter a atenção para aprender. É a mesma coisa com Deus. Viver para Deus só por aquilo que Ele dá é bom. Deus dá. Mas se relacionar-se com Deus por aquilo que Ele é conhecer a Deus na integralidade. É você saber que no momento da aprovação você não entra em desespero, porque Deus está com você. No momento da aprovação você não vai correr batendo em portas, batendo em milagre, procurando revelação. Você vai bater com o seu joelho no chão e vai clamar pela presença de Deus, porque avivamento só vem com busca de relacionamento. Só vem com relacionamento. Quando eu ouço a história de John Wesley, o homem que fundou a igreja metodista, que não tem nada a ver com o que é metodista hoje, o homem orava 10 horas por dia. Tanto é que até hoje na casa dele na Inglaterra tem o buraco do joelho dele encravado na madeira, do tempo que ele tinha de oração e meditação na palavra. E a gente às vezes sofre para orar 10 minutos, para jejuar uma semana. Todo final de mês nós fazemos a nossa consagração aqui na igreja. Essa semana nós fizemos a consagração, no final do mês, né? Fizemos a consagração a semana toda de jejum. Quando foi no sábado de manhã, subimos ao monte para clamar ao Senhor. Quantas pessoas? Aí depois a minha esposa até falou assim, conta quantos homens tinha aqui no monte. Regis, 2 homens. O resto tudo as irmãs, buscando a Deus em oração. Eu falei, sabe o que é isso? São as pessoas que se acomodaram no relacionamento com Deus. A questão não é o monte, a questão é o secreto, porque o secreto é revelado no público. A pessoa que busca Deus, você vê no rosto dela. Quem tem relacionamento com Deus não é só de boca para fora. Eu busco a Deus, eu oro a Deus. Ora, você vê no rosto dela que ela não busca a Deus, que ela não gosta de orar. E orar também não é fácil, não é simples não. Orar é uma insistência. Eu sempre falo, é uma rotina. Assim como cultuar a Deus é uma rotina. Falei isso domingo passado para a igreja. Falei, gente, ninguém se alimenta uma vez por semana, senão você morre de inanição. Cultuar a Deus é a mesma coisa. Se relacionar com Deus é a mesma coisa. Não é só no domingo, é o domingo aqui. Só que chega na segunda, aquela palavra, eu estou ruminando aquela palavra, Deus está me enchendo na terça-feira. Só que na terça-feira começa o toque, já vai baixando um pouquinho o toque. E aí você vai na quarta-feira, você recebe uma palavra de Deus diretiva, Deus te enche, você se bomba da glória de Deus. Chega na quarta-feira, você está ruminando a palavra, na sexta-feira, no sábado você está doando, chega no domingo, você vem, Deus te dá mais um choque. E isso é contínuo. Relacionar-se com Deus é contínuo. É como num casamento, é como num namoro, é como num relacionamento. Você vai conhecendo dia após dia.
você vai se intensificando no relacionamento. Deixa eu pular para o último, que senão eu vou pular aqui, falta 10 minutos. 3. Terceira coisa que a mesa nos faz entender. A mesa nos faz lembrarmos que precisamos de equilíbrio. Primeira delas, a mesa nos serve o banquete do perdão. Todos os dias. A mesa nos serve o banquete da decisão. E a mesa nos serve a oportunidade de termos equilíbrio. A Bíblia nos diz no livro de 1 Coríntios, capítulo 11, no verso de número 26, que é o texto base que muitos utilizam para a ceia, da última ceia de Jesus a respeito da mesa. Portanto, toda vez que comerdes deste pão e beberdes desse cálice, lembrais da morte do Senhor, ou lembrareis da morte do Senhor, até que Ele venha. Aqui Jesus não fala somente sobre o ato da ceia, mas fala sobre o entendimento que a igreja precisa ter do equilíbrio entre o pão e o vinho. Entre o pão e o vinho. Pão fala a respeito do fundamento da palavra. E vinho fala sobre unção e alegria. A igreja só vai crescer e triunfar quando tiver equilíbrio da palavra e unção com alegria. Quando tiver o equilíbrio do alimento da palavra todos os dias. O ensinamento de Josué 1:8. Medita na minha lei de dia e de noite. Quando nós nos alimentamos da palavra de Deus, nós somos sustentados todos os dias. Você quer descanso para a sua vida? Tem na palavra de Deus. Você quer direção para aquilo que você precisa de tomar? Você tem na palavra de Deus. Você quer escape, quer resposta, quer alguma coisa da parte de Deus? Você tem na palavra de Deus. É por isso que quando nós nos alimentamos da palavra de Deus, nós temos direção para onde nós seguimos. Quando nós equilibramos entre o pão da palavra e o vinho da alegria, é como um mix que nós fizemos dentro da nossa vida. Não devemos perder a palavra que nos dá solidez, que nos dá estrutura, mas também não devemos perder a unção que nos faz triunfar em Deus. A unção nos faz romper com as nossas limitações humanas. A unção nos tira da nossa inércia, do nosso cansaço, da nossa paralisia. É a unção de Deus que te faz avançar. É a unção que te faz no dia da tempestade, no dia que você está desanimado, no dia que você está querendo chutar tudo, no dia que você está querendo largar tudo. É a unção de Deus que vem sobre você e fala: ei, meu filho, se levanta. É a unção e a palavra. A palavra te dá a direção da promessa, a confirmação: estarei convosco todos os dias da vossa vida até a consumação do século. E aí vem a unção de Deus sobre você. Se levanta, meu filho, que eu sou com você sobre esta caminhada. Eu sou com você hoje, eu sou com você amanhã, eu sou com você todos os dias. É o equilíbrio do mix entre a palavra e a unção. É esse o banquete encontrado somente na mesa da comunhão. Na mesa da comunhão com Cristo. É na mesa da comunhão que somos alimentados. É na mesa da comunhão que somos alicerçados. É na mesa da comunhão que somos corrigidos. Se assente na mesa da comunhão. Aproveite a mesa da comunhão. É por isso que o salmista fala que lhe foi posto uma mesa de banquete perante os seus inimigos, perante os seus adversários, porque a mesa revela a gratidão de Deus, o amor de Deus. E negar-se sentar à mesa é não reconhecer o que Cristo fez na cruz do Calvário. É por isso que a mesa ela não é algo exclusivo. A mesa não é pastor que decide quem tem que sentar à mesa. Não é denominação que decide quem pode partilhar da mesa. Quem decide da mesa é o próprio Jesus, o dono da mesa. E Ele tem nos dado a oportunidade de nos assentarmos à mesa e partilharmos do pão da palavra, do vinho da unção,
do banquete do perdão, do banquete da decisão, e o equilíbrio que nos faz entendermos quem Deus é na nossa vida. A rejeição é a pior coisa que tem. Eu ouvi algo interessante, que o inferno, ninguém vai para o inferno porque é pecador. As pessoas vão para o inferno porque não se arrependeram dos seus pecados e rejeitaram o amor de Deus. O problema não está a sentar-se na mesa, está em rejeitar-se a sentar à mesa. É por isso que no livro de Apocalipse, quando se trata da igreja de Laodiceia, ele fala isso, que estou à porta e bato. Quem abrir a porta do seu coração, eu vou entrar, vou ceiar com ele e ele comigo. Jesus nunca vai entrar com os dois pés no peito. Ele nunca vai chutar a porta. Ele nunca vai forçar o quanto você precisa se relacionar com Ele, o quanto a igreja do Brasil precisa de buscar a Ele, o quanto a igreja de São Bernardo precisa de entender o coração do Pai. Não, Ele vai bater a porta. Se você abrir, Ele entra e vai transformar a sua história. Se coloque de pé, eu quero orar com você. Aleluia. Feche seus olhos. Diga ao Senhor que você quer se assentar à mesa. Diga ao Senhor que você quer ter a oportunidade de assentar-se à mesa. Talvez o Senhor está te convidando nessa noite a sentar-se à mesa do perdão. Talvez pessoas que feriram o seu coração, ou que te feriram, ou que você feriu, o Senhor quer nessa noite que você se assente ao perdão, à mesa do perdão. Nada que trave o seu coração, que paralise você do propósito de Deus. Mais um ano, o diabo não vai paralisar a sua vida. Você vai entender o plano de Deus, você vai entender o projeto de Deus. Talvez o Senhor está te convidando nessa noite a sentar-se à mesa para decisões que você precisa tomar na sua vida, decisões que você precisa tomar com relação ao seu ministério, decisões que você precisa tomar com relação ao propósito e ao seu coração em Deus, ao seu compromisso em Deus. Talvez você precise de assentar-se à mesa do equilíbrio da palavra, do relacionamento, da comunhão com o Pai. Talvez você está precisando de uma unção renovadora do teu espírito, para que você possa entender a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Oh Senhor, nos ensina-nos, ó Deus, nos ensina-nos nessa noite a entendermos, ó Deus, o poder da mesa da decisão. Clame ao Senhor nessa noite. Clame ao Senhor nessa noite. Enquanto nós estivermos adorando ao Senhor, clame ao Senhor. Revela-nos a mesa, Senhor. Na mesa somos igualados, na mesa somos transformados, é na mesa que nós somos curados, é na mesa em que nós tomamos, ó Senhor, direções, é na mesa que nós somos trabalhados, é na mesa que nós somos afiados pelo Senhor, é na mesa, Senhor, que nós nos lembramos do teu sacrifício na cruz do Calvário e nos voltamos, ó Senhor, à centralidade da tua misericórdia, à centralidade da tua graça, à centralidade do teu favor, à centralidade da tua, ó Deus, infinita misericórdia sobre nós. Oh Senhor, nos faça nos assentar à mesa. Nós não tínhamos, ó Senhor, a oportunidade à mesa, estávamos mortos nos nossos delitos de pecados, estávamos afastados da graça e da tua misericórdia, mas o teu amor nos deu acesso a sentarmos, Deus, a mesa da gratidão, a mesa da graça, a mesa da salvação, a mesa que nos trouxe restauração, a mesa que curou as feridas, a mesa que sarou a nossa alma. Se assente na mesa nessa noite, se delicie na mesa nessa noite. Se assente na mesa,
seja tocado na mesa, se alimente do banquete. Deus está nessa noite passando com banquete nesse lugar. Os anjos estão passeando nesta casa com banquete, servindo perdão, servindo graça, servindo restauração, servindo ânimo, servindo alegria, servindo novo tempo, servindo estratégias, servindo sonhos, servindo restaurações de ministérios, servindo restituições de corações, servindo uma nova oportunidade para você. 2021 não será paralisado na sua vida.